Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é do canal Mangaque. Almirantes tem nível de Yonko. Olha galera, eu já vi algumas opiniões dele aí, acho que era sobre esse vídeo exatamente. Ele falou nas opiniões que ele considera, por exemplo, se os Yonko fosse 1 de poder, os Almirantes seria 1.5. Eu vi umas opiniões dele falando isso daí, deve ser sobre esse vídeo aqui. Eu penso a mesma coisa que ele, eu ainda não acho que os Almirantes tenham um nível de Yonko, exatamente o nível de Yonko, mas eu acho que é aquela coisa, né? Não tem como tu saber exatamente quem seria o vitorioso numa batalha, mesmo sendo um pouquinho só abaixo. Tem estratégia em batalha, tem várias coisas que contam numa luta, mas vamos ver aqui como vai ser a opinião dele, galera. E se vocês estiverem gostando do vídeo aqui do canal, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ok, qual a força mais poderosa de One Piece? Almirantes ou os Imperadores? Eles possuem a mesma força? Akainu poderia derrotar Kaido no 1 contra 1? Kizaru poderia mesmo interceptar Big Mom sozinha? Esse sem dúvidas é um dos duelos mais comentados pelos fãs e levanta discussões calorosas sobre os níveis de poderes e possíveis confrontos. Mas, bem, quer saber se eles possuem o mesmo nível de força? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro na área com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje estou entrando em uma área extremamente perigosa. Discussões acaloradas acontecem entre fãs. Afinal, Almirantes têm ou não o mesmo nível de força de um Imperador? Vamos desvendar esse mistério hoje, trazendo fatos de dentro da série para tentar contextualizar e sanar um pouquinho a sua dúvida. Antes, é lógico, aproveita para se inscrever, Escritão Mangalático. Dispara o like, dá uma fortalecida e compartilha, chama os amigos e bora lá descobrir quem tem o nível de força maior ou será que é equivalente. Bom, vamos lá. Afinal, Almirantes possuem o nível de Yonkous? Para responder esta pergunta precisamos revisitar alguns fatos dentro da série que nos dão bons indícios de poderes, mesmo não havendo confronto direto entre eles ainda. Os Almirantes são a maior força da marinha, sendo 3 deles: Kizaru, Green Bull e Fujitora atualmente. Os dois últimos considerados bestas poderosas, segundo palavras de Don Quixote do Flamengo. Ainda temos o almirante de frota Akainu, que tem a Akuma no Mi mais ofensiva de toda a série de One Piece. Obviamente, almirantes serem colocados como a maior força da marinha fica meio que ambíguo. Afinal temos Sengoku, Garp e o desconhecido Kong na equação. Mas os almirantes são as forças mais ativas em campos de batalha. Por outro lado, temos quem? Os Imperadores. Um sujeito que tem 2 Akuma no Mi, mais forte de todas. Uma mulher de pele tão dura e fome incomparável. Um verdadeiro trator humano. Temos também aquela coisa, um sujeito que não morre em qualquer tipo de execução, ou mesmo pulando de 10.000 metros de altura. E para fechar, um cara com um braço só tão poderoso que literalmente acaba guerras apenas com as palavras. Barba Negra, Big Mom, Kaido e Shanks. Basicamente 4 contra 4. Agora começa a nossa busca por fatos. Baseado em tudo que revisitei na série, os Almirantes aparentam ser um pouco mais fracos que os Yonkos. Mas não se engane, eu ainda acredito que eles são os únicos que podem encarar em lutas de 1 contra 1 diretamente contra os Imperadores. Um dos poucos momentos que vimos Almirantes enfrentar alguém poderoso, um Yonkou, foi na guerra de Marineford. Barba Branca, o homem mais forte do mundo naquela época. Esclarecendo que Barba Branca chegou com uma força incrível, mas foi perdendo gás na sua luta devido a se separar do seu suporte de vitalidade. Akainu, que aparenta ser o mais forte dos almirantes naquela época, causou problemas ao Barba Branca, além de dar alguns golpes bem fortes no voo, mas ele também não saiu ileso. Obviamente que tínhamos um Barba Branca enfraquecido, que aparenta ser mais fraco do que Big Mom, Kaido e Shanks naquela época. Eu disse aparenta. Barba Branca poderia ter dizimado Marineford em seu auge de força. Mas ali, com sua doença, sua idade avançada, aquela espadada que Squard deu, manipulada por Akainu, são coisas relevantes para se colocar na mesa. Barba Branca literalmente estava sangrando magma e não se importou com isso.
Por questões de tramas, eu acredito que os outros almirantes são equivalentes, mas um pouquinho mais fracos que o poder que Akainu possui. Eu acho que eles podem sim derrotar qualquer comandante Yonkou e dar uma boa luta para qualquer imperador. Mas as chances de derrota sempre pendem para o lado da marinha. E por que eu digo isso? Porque temos mais fatos para incluir nesta discussão. Se lembrem dos senhores da guerra, os Chichibukais, que eram necessários para equilibrar a diferença de poder do mundo. Esse é um fator determinante. Durante a guerra de Marineford, com Barba Branca a caminho, os Chichibukais foram convocados. Temos que levar em conta que o Barba Branca não foi sozinho, e sim com sua frota de 16 navios, contabilizando 1617 membros, somente sob sua bandeira. Mais 43 tripulações aliadas que se juntaram ao velhote. Então, os senhores da guerra também estavam lá para conter esta investida. Haviam 100 mil marinheiros durante a guerra de Marineford. Contando todos os aliados, Barba Branca chegou próximo de ter 30 a 35 mil homens. Uma diferença e tanto. E aonde entra toda a diferença de balanceamento? Em apenas um homem, o Imperador Barba Branca. Exatamente. Então, mesmo em um número maior, os senhores de guerra estavam lá para adicionar poder de fogo para o lado da marinha com seus 100 mil homens. Porém, foram necessários os fuzileiros navais, mais os Chichibukais, para lidar com um único imperador, que já estava basicamente em estado terminal. Se um almirante fosse de nível de um Yonkou em termos de poder, eu acredito que todo o equilíbrio de poderes do mundo de One Piece iria se desfazer. Com os almirantes estando próximos, mas não ao lado dos Yonkou em quesito de poder, os fuzileiros navais são capazes de lidar com uma tripulação dos imperadores individualmente problemática, sem muitos problemas quando se aliam. Mas seriam ameaçados por uma aliança de imperadores. Um almirante individual não precisa ser tão forte quanto o imperador para haver equilíbrio no mundo. Não apenas pelo que eu descrevi anteriormente, mas também porque o governo mundial ainda possui muitos indivíduos misteriosos e possivelmente poderosos, como o Gorosei, Insama e as novas armas do Dr. Vegapunk. Outro confronto que podemos destacar também, galera, é um Rayleigh que supostamente estava aposentado e foi capaz de lutar igualmente com Kizaru. Garp sabia que o almirante estava ali em Shabold, mas ainda assim disse que seria preciso uma grande força da marinha ser mobilizada para capturar o Rei das Trevas. Eu sinceramente não consigo ver Ray em termos de forças que não seja próximo de qualquer dos imperadores. Não sei se ele venceria por conta dele mesmo dizer que pela sua idade ele se cansa rápido, mas no seu auge ele era forte. Definitivamente o que vale aqui é o seu embate contra um almirante que ficou muito bravo por não conseguir capturar ele. E para amenizar a sua raiva, capturou 500 piratas para extravasar a sua fúria. Talvez a luta não foi extremamente séria naquele ponto, mas meio que estabelece o poder de Silvers Rayleigh, que deveria ser mais fraco do que o próprio Barba Branca, já que é dito que o único homem que rivalizou em poder com Edward foi o próprio Roger. Do ponto de vista mundial, se os almirantes fossem mais fortes ou mesmo iguais em termos de poder aos Yonkous, eles deveriam conseguir derrubar todo esse sistema dos imperadores. Remova o topo e você terá o que? Os comandantes Yonkou, que não devem nem estar perto do nível de poder de um almirante. Big Mom basicamente pulverizou o Queen como se fosse nada e caiu por um golpe sorrateiro dele. Mas no cara a cara, certamente as coisas teriam terminado muito mal para Queen. Outro bom exemplo é Fujitora, que também enfrentou Sabo e os revolucionários durante a Reverie. Vimos quem saiu de barco e quem foi noticiado como supostamente tendo se dado muito mal. Fujitora sofreu sim ferimentos, mas parece que superou no fim alguém de nível de comandante Yonkou. Óbvio que não sabemos como foi esta luta e se mesmo Green Bull chegou a intervir junto ou lutou com os outros revolucionários separados. Mas isso serve para colocar almirantes acima desses personagens classificados como comandantes Yonkou. Outro ponto para colocarmos que Yonkou são substancialmente mais fortes do que almirantes
é que Aokiji, interrompendo a luta de Doff e Smoker, teve seu pequeno impasse ali naquele momento contra o Flamengo. E Doff recuou, mas ele não parecia ter tanto medo de Aokiji e até mostrou uma atitude ameaçadora e arrogante em relação a ele. Por outro lado, Doff tremeu nas pernas com a mera menção de Kaido. Além disso, Aokiji se juntou ao grupo de Barba Negra. Agora ele claramente assumiu uma posição semelhante à de um subordinado. Está basicamente atuando como um dos comandantes Yonkou de Barba Negra. Então, por questões de trama e equalizações de poder mundial, os almirantes ficam em níveis de poder acima dos comandantes, mas um pouco abaixo e próximo aos imperadores. Colocando em números para exemplificar, em uma escala de 1 a 5, imagine os comandantes Yonkous no patamar 5, os Yonkous sendo 1 e os almirantes como 2 ou talvez 2,5. Mas e aí, você concorda com o que eu disse aqui? Acha que os almirantes estão um pouquinho abaixo contra os imperadores ou os poderes são equiparáveis? Deixe os seus comentários, eu quero saber a sua opinião desta calorosa disputa que acontece entre a fandom. Quem tem mais nível de poder? São mais fortes? São mais fracos? Tem o mesmo nível? Eu acho que por questões óbvias de equilíbrio de poder, por chamarem os Chichibukais e agora a nova arma do Dr. Vegapunk, faz todo sentido que os almirantes estejam um pouquinho abaixo que os imperadores. Se tivessem o mesmo nível, com toda a força massiva que eles possuem, esse número maior de marinheiros, essas armas, o Gorosei, eles poderiam ter desmantelado já os imperadores. Mas estamos falando aqui de criaturas extremamente poderosas, um sujeito que acaba a guerra somente com palavras, um cara que não morre de jeito nenhum e uma mulher que tem uma larica monstruosa, chega a comer até os próprios filhos quando bate aquela fome. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Abrido um pouquinho a sua mente. Ou confundido mais. Se você gostou, manda um like. Chama os amigos aqui pro canal. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Eu concordo com ele, pessoal, que foi como eu comentei lá no início do vídeo. Eu acho realmente que os Yonkou ainda estão um nível acima dos almirantes, mas não é aquela diferença grandíssima. É aquela diferença que, dependendo da estratégia de luta, do ambiente, da ajuda, pode ser que um almirante vença assim um Yonkou, entendeu? Até porque, eu imagino assim, eu imagino que o Barba Branca, quando ele foi em Marineford, ele devesse estar mais fraco do que, como ele mesmo disse, todos os outros Yonkous naquele momento. Porque naquele momento ele estava com problema da doença, cansaço. Ele também teve outros adversários durante a luta que, querendo ou não, cansou mais ele. Machucaram ele de certo modo antes da luta dele contra o próprio Akainu. Então, de certo modo, ele teve já um desgaste. Já teve um desgaste da saúde, da idade, do cansaço, dos outros atacando ele ter que usar o poder dele. Pra depois lutar contra o Akainu. E ainda assim, ele lutou de pé de igualdade com o Akainu e venceu. Por mais que me digam que não venceu. Venceu o Akainu porque, por mais que ele saísse morto dali, o Akainu estava derrotado e vamos dizer que assim, mesmo que durante um curto período de tempo, o Akainu foi derrotado por ele. E se ele, vamos supor, no 1 contra 1 tivesse ali derrotado o Akainu daquele jeito, mesmo levando em consideração que ele tivesse sido atacado por outro e gastado energia antes daquela luta, ele ainda assim poderia ir lá, o Akainu derrotado, e acabar com ele num último golpe, mesmo que ele saísse morto dali. Isso que eu tô levando em consideração, ele ainda assim ser atacado por todos os outros que foi antes, a doença, a idade e tudo mais. Então se demonstrou sim que o almirante ali não era do nível do Yonkou. Na verdade, até um pouco, eu diria até um pouco mais abaixo, bem abaixo do Yonkou. Vamos supor que os outros Yonkous, além do Barba Branca, que eu acredito que naquele momento eram mais fortes que ele, fossem nível 1, ele fosse 1.5 e o almirante Akainu em principal e talvez o Aokiji fossem 2. Ainda dá uma diferença bem grande ali entre um e outro. Talvez o Akainu se tornando depois que ele subiu a patente, né, de almirante para não sei se subalmirante, vice-almirante, não lembro como que é, não é vice não, mas é alguma coisa a mais. Talvez aí nesse momento o Akainu já, que foi acho que até pós-time skip que teve tudo isso, né, teve todo aquele tempo de duração, todo aumento de poder, ele teve aquela luta contra o Aokiji, que com certeza deixou ele mais poderoso. Acredito que nesse momento o Akainu sim possa estar no nível Yonkou, mas o Akainu em específico, talvez o Aokiji ainda esteja ali, vamos supor, Akainu... o Yonkou 1, Akainu 1.2, 1.5 e Aokiji 1.5, 1.8, 1.7, algo assim, entendeu? Pra vocês entenderem um pouquinho da diferença que eu imagino que deva estar agora entre esses que eu especifiquei aqui no geral. Mas essa é a minha opinião, galera, e comentem aí pra mim saber qual é a opinião de vocês, e se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Até a próxima, falou!